Oi, turma. Vamos lá, né? Conforme a gente alinhou, enquanto a gente estiver nesse momento de restrição por conta da pandemia, a gente vai estar estudando a prática de parasito por via remota, tá? Prometo colocar aqui nessas aulas o meu melhor para tentar aproximar mais a teoria da prática e tenho certeza que logo, logo tudo isso aí já vai ter passado e a gente vai poder retornar para a nossa prática. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui agora na aula. O referencial bibliográfico é o mesmo livro, né, do David, que eu tenho passado para vocês, do David Neves. E vamos continuar. Na nossa turma, até então, a gente tinha visto só até leishmaniose. Então, a aula de doença de Chagas, ela já tinha ficado para trás para a gente repor. Então, a partir de hoje, eu vou colocar as aulas em dia. Então, vou gravar essa hoje, mais tarde vou gravar a outra, para no sábado a gente já conseguir alinhar aí conforme o cronograma da teoria. Então, como vocês já viram, a doença de Chagas, né, a parte teórica, hoje eu vou estar complementando com vocês o conteúdo. Pena que vocês não podem participar, né? Eu ia pedir a participação de vocês, mas desta forma restringe. Então, é mais para poder contribuir aí com esse conhecimento teórico, mais a questão das lâminas na prática. Aí, ao final da aula, vou encaminhar para vocês lá a atividade do desenho, para que vocês possam estar praticando. Então, vamos lá entender, né, um pouco mais do que se trata aí esse Trypanosoma cruzi, que é a famosa doença de Chagas. Eu tenho certeza que já está na ponta da língua, né? Que já tem umas 2 ou 3 semanas que vocês viram esse conteúdo. Então, vou aqui só complementar, tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui o meu laser. Só um minutinho. Então, vamos relembrar, né? A doença de Chagas ou a tripanossomíase americana, ela é uma doença infecciosa que é causada aí, né, como todos já sabem, por um parasita que se chama Trypanosoma cruzi, tá? Qual que é a taxonomia dessa doença, ou seja, a classificação? A classe, ela vem aí da Zoomastigoporia. A ordem, ela se classifica como Kinetoplastida, da família da Trypanosomatidae, do gênero Trypanosoma. Então, essa é a taxonomia da doença. É importante vocês perderem a cabeça tentando decorar esses nomes que são um pouco mais difíceis? Não. Então, eu quero que vocês se apeguem aqui à questão do gênero, né? Falou aí de doença de Chagas, vocês já fazem o link aí com o gênero Trypanosoma, tá? Então, você já tem o conhecimento também que essa doença, a via de transmissão dela é por inseto. Ou seja, qual que é a forma desse inseto? É o inseto triatomínio, tá? Então, essa é a forma de transmissão da doença. Então, bora lá entender um pouco mais sobre o gênero Trypanosoma. Ele possui aí, pessoal, centenas de espécies em todo o mundo, tá? Por isso que é uma doença aí que ela é considerada grave em certas regiões, né? Tem uma maior incidência, uma maior variabilidade de hospedeiro. E ela se divide aí em variabilidade, que ela é vertebrada e que ela é invertebrada. Então, quando eu falar da variabilidade vertebrada, quais são aí os hospedeiros? Então, o vertebrado, ele inclui as aves, os répteis, os anfíbios, os peixes e os mamíferos. Então, essa é a forma de hospedeiro vertebrado: mamífero, réptil, peixe, aves e anfíbios. Já quando eu falo da variabilidade invertebrada, vocês lembram aí dos hospedeiros relacionados aos mosquitos? Quais são eles? As moscas, as pulgas, os carrapatos e os mosquitos. Então, isso tem que ficar claro para vocês, a diferença do hospedeiro vertebrado do invertebrado. Tudo bem até aqui? Beleza. E tem também um gênero aí que ele vem com uma espécie especificidade ou não, tá?
Então, na espécie aí de importância médica, que eu quero que vocês peguem aí, que levem para a carreira acadêmica, para a carreira da enfermagem de vocês, de forma humana, é o Trypanosoma cruzi, que é o que a gente vai mais falar aqui na aula, tá? A gente tem também, vocês já viram, uma classificação aí do Trypanosoma, de acordo com a sua forma de transmissão. Então, observa que é bem característico a diferença de um inseto para o outro. Isso vai mudar muito como a forma de transmissão, de que forma que ela acontece, de qual região do Brasil ou do país que ela está, se é uma transmissão que vai ser por via da saliva, se é uma transmissão que ela vai ocorrer por via das fezes. Então, tem que ter esse conhecimento. E os dois grupos, eles se subdividem em estercorários e salivários. Essa aqui é uma característica de um inseto estercorário, ou seja, esse parasita aqui, ele vai desenvolver mais na sua porção que ela é posterior, tá? Do inseto vetor. Ou seja, esse grupo, gente, ele é transmitido pelas fezes, tá? E como exemplo, a gente tem o Trypanosoma cruzi. Então, o estercorário, os parasitas, eles vão se desenvolver na porção posterior do inseto, tá? Vetor, né? Lógico. E é transmitido via fezes. E o melhor e maior exemplo que a gente tem é o Trypanosoma cruzi. Então, esse aqui é o nosso primeiro grupo. O segundo, observem a diferença do inseto, né? Já do grupo salivário, esse parasita ele vai se desenvolver na porção anterior, não mais na posterior, como visto anteriormente, tá? Então, no salivário, vai desenvolver aí na porção anterior do inseto vetor e é transmitido pela saliva, não mais pelas fezes, tá? E aqui a gente tem como exemplo o Trypanosoma brucei, tudo bem? Então, conhecimento. O cinetoplasta eu trouxe porque vocês já viram com a professora Ellen, né, que ele faz parte aí dessa estrutura. Então, ele é um compartimento que contém DNA e ele está localizado dentro da nossa mitocôndria, tá? É um tipo de organela, né, presente. Eu não sei se vocês já estudaram aí a estrutura da célula. Então, esse cinetoplasta, ele é presente aí na estrutura dessa doença e é um compartimento que contém DNA e ele está localizado dentro da mitocôndria, só para reforçar com vocês. Aqui é a imagem de algumas características morfológicas principais aí do Trypanosoma cruzi. Lá no final eu trouxe uma tabela muito interessante para vocês conseguirem aí diferenciar quando que é um parasita que ele é a mastigota, o porquê, que ele é tripomastigota, epimastigota, porque além de vocês visualizarem as características na imagem, que a gente consegue aí diferenciar muito facilmente, né? Pelo tamanho, pela característica, é importante vocês saberem a forma e onde que ela atua, tá? Então, já eu vou passar para vocês. Aqui é a situação atual da doença de Chagas em todo o Brasil, né? Percebam que vermelho é a região endêmica do nosso país, né? Tem aí na região norte uma prevalência muito grande. Na parte mais rosinha, ela vem aí com uma área exótica. E já nos pontinhos são casos que acontecem mais de forma isolada, tá? Então, nessa parte aqui mais avermelhada, são regiões originalmente de risco para transmissão vetorial, tá? E já aqui na região da Amazônia Legal, a gente tem que ter uma vigilância centrada na detecção de casos agudos e também de alguns surtos. A história da epidemiologia da doença, só a título de conhecimento, depois vocês dão uma pausa aqui nessa parte, tá? Para vocês entenderem qual que é a prevalência, para vocês entenderem a importância do porquê que a gente tem que estar atento enquanto enfermeiro para poder identificar esse tipo de doença. O vetor. A doença de Chagas, ela é transmitida aí, como eu já falei para vocês, por insetos, né? Da classe dos hemipíteros hematófagos, da família Reduvidae e subfamília Triatomyia. É bem confuso os nomes, com o tempo vocês vão se acostumando, tá? E dependendo da região que esse vetor está,
ele pode levar outros nomes. Então, tem algumas regiões que ele chama barbeiro, chupões, prótocos, que é lá no sertão da Paraíba, vum-vum, na Bahia, chupança, no Mato Grosso, vinchucas, em países andianos, chincavolá-dória, no México, kissing bugs, nos Estados Unidos. Pra gente aqui, a gente conhece mais como barbeiro, né? Aqui no Tocantins, pelo menos eu, né? E então, o vetor, tenham em mente que dependendo da região, ele tem um nome específico, tá? Então, esse nome não é fixo. Então, eu trouxe aqui o exemplo para vocês verem também o quanto muda as características desse vetor, dependendo da região que ele tá bom? Então, aqui no nosso Brasil, cada local ele vai levar um nome e vai possuir um tipo de estrutura, tá bom? Característica. Então, tanto a ninfa, gente, como o adulto, ambos os sexos, eles são hematófagos, ou seja, eles dependem, né, de se alimentar aí pela via sanguínea. Então, é importante também vocês saberem a diferença disso, porque mesmo ali, quando eu tô ali em forma de ninfa, até me tornar aí um inseto adulto, eu vou me alimentar ali do sangue, tá? Então, esse é o ciclo de vida de um barbeiro. Tem o ovo, a ninfa, 1, 2, 4, 5, adulto. Colocou o ovo, ninfa, até se tornar adulto. E vai seguindo esse ciclo, tá? O vetor, geralmente, ele tem hábito noturno, tá? Durante o dia, ele é mais encontrado ali em regiões de fenda das paredes, de casas que não são rebocadas, telhados de palha, vivem ali, gostam de regiões peridomiciliar e tem ali uma longevidade do vetor adulto de 9 a 20 meses, tá? O ciclo de transmissão vocês já viram com a professora Ellen. Eu trouxe aqui só para vocês relembrarem, tá? Reforçando com vocês que a gente tem a subdivisão aí, né, do ciclo silvestre, do ciclo paradoméstico e do ciclo doméstico. No silvestre, que é classificado aí como zoonose, né? O reservatório, o próprio nome diz, ele é silvestre, ou seja, vai ser em mamíferos. Exemplo, no tatu, em roedores, no gambá, no tamanduá, no bicho preguiça, em macacos, em morcegos. Então, esse é o ciclo silvestre, tá? O ciclo de transmissão silvestre, ele ocorre aí em reservatório silvestre. O ciclo paradoméstico são em animais domésticos, ou seja, né? Pode ser o cão, o gato, pode ser o porco, o homem. Então, esse é o ciclo de transmissão paradoméstico, silvestre, né? Reservatório silvestre, o paradoméstico, ele pode ser animais domésticos. E o ciclo doméstico é o homem, né? O triatomínio doméstico, somos nós, o homem, a gente, nós indivíduos, tá? Então, só para diferenciar aí com vocês, o que é o ciclo silvestre, o paradoméstico e o doméstico. Quem que vai atuar nesse ciclo de transmissão, tá? Espero que tenha ficado claro. O hospedeiro vertebrado, ele tem duas formas aí de infectar, vocês já conheceram também. A gente tem a forma mastigota e a tripomastigota. Quando eu falo de amastigota, já lembrem aí que eu estou falando a nível intracelular, ou seja, dentro dessa célula, tá? É um flagelo ali que ele é inaperente, ou seja, nessa forma mastigota, ela está presente nos tecidos. E geralmente ela atua na fase crônica, tá? Então, no hospedeiro vertebrado, eu tenho a forma infectante, a mastigota, que ela atua de forma intracelular, está presente na fase crônica e nos tecidos. E já o tripomastigota, ele já muda, né? É uma característica ali que ela é extracelular, ou seja, não é mais no ambiente interno da célula. E tem a presença do flagelo, né? Então, olha aqui, o tripomastigota, eu já vejo o flagelo aqui, ó. Percebam aqui nessa lâmina, isso aqui é um esfregaço sanguíneo, tá bem característico esse tripomastigota. A mastigota aqui, eu não tenho flagelo inaparente, tá? Isso aqui é um corte histológico de um coração de rato que foi infectado, tá? E a diferença da mastigota para o tripomastigota é que a tripo, ela tá presente no sangue e ela tá mais ali, né,
na fase aguda. Então, pegaram a mastigota intracelular, presente no tecido, fase crônica. Tripomastigota, presente no sangue, fase aguda. Na mastigota, eu não tenho a característica do flagelo, ele não aparece. E já na tripomastigota, ele aparece, tudo bem? Isso vertebrado. No hospedeiro intervertebrado, eu tenho duas formas ali, né? Presente no estômago e no intestino. A epimastigota, duas formas não, duas regiões ali dos nossos órgãos-alvo, estômago e intestino. E é uma forma epimastigota. Então, observe, eu falei da mastigota, da tripomastigota e agora eu tô falando da epimastigota, tá? Essa forma epimastigota, ela vem ali mais presente no reto e serve ali de fonte para infecção do hospedeiro vertebrado, certo? Que é o tripomastigota, certo? Então, esse é o hospedeiro intervertebrado. Então, vai mudando de fase, né? O triatomínio, ele se infecta durante o repasto sanguíneo, né? Na forma de tripomastigota. Lá no estômago, esse inseto, o parasita se transforma em epimastigota. Já lá no intestino, o epimastigota vai se reproduzir por uma divisão que ela é binária e dessa forma já vai migrar lá para a região do reto. No reto, gente, do inseto, a epimastigota, ela já vai se transformar em tripomastigota metacíclica. E essa forma tripamastigota, ela é eliminada nas fezes, na urina do inseto, durante o repasso sanguíneo no ser humano. Então, tem várias vias, né? Elimina pelas fezes, pela urina, ou até mesmo no repasso sanguíneo, certo? Então, lá na fase 6, o tripomastigota, ele vai penetrar no local onde houve ali a picada, né? E vai interagir com as nossas células de defesa da pele ou da mucosa do hospedeiro. O tripomastigota, ele vai se transformar numa mastigota, né? Já numa fase crônica, relembrando aí com vocês, uma fase crônica e tecidual, que vai reproduzir novamente por uma divisão binária e vai se transformar na tripomastigota novamente, certo? Então, essa tripomastigota vai alcançar a nossa circulação sanguínea e começar, a migrar por diversos órgãos do nosso corpo, ou serão, né, ingeridos aí por triamídeos para um novo ciclo. Aí começa tudo novamente, tá? E de que forma que ocorre a transmissão? Aproximadamente 80% da transmissão ela é vetorial, mas tem outras formas, tá? Assim como a leishmaniose, aqui também a gente consegue ver outras formas de transmissão. Durante a picada do inseto, ele vai se alimentar ali do sangue do hospedeiro e vai acabar defecando próximo ao local da picada. Então, ele foi ali, se alimentou daquele sangue do hospedeiro e defecou. Nas fezes, gente, desse vetor, que no caso é o nosso inseto, vai estar presente ali a forma infectante, que no caso é o tripomastigota metacíclico. Então, entenderam? O mosquitinho vai lá, faz a picada, alimenta do sangue do hospedeiro, defeca próximo do local da picada e é nessas fezes que o vetor está presente na sua forma infectante. Então, outra forma de transmissão também é por transfusão sanguínea, né? E 16%. Uma forma congênita também é uma forma de transmissão. Acidente de laboratório, né? Você teve contato ali com uma fezes de triatomíneos ou com uma cultura ali na hora do manejo, principalmente as pessoas que trabalham, né? Óbvio, pessoas que trabalham no laboratório, de forma oral, né? Por algum alimento ali, num exemplo bem claro que a gente tem, é o açaí, é o caldo de cana, e também por transplante de órgãos é forma de transmissão. Esse é o ciclo evolutivo, tanto do homem quanto do vetor, né? Então, esse vetor aí, ele acaba atingindo aí a nível celular, onde ele se replica, triplica aí por função binária, né, na célula do mamífero, e ele vai se transformando de amastigota para tripomastigota, de tripomastigota para epimastigota, né, até se tornar ali o tripomastigota metacíclico. Então, tem todo um ciclo evolutivo dessa doença. Tudo bem?
Então, essa forma que eu tanto estou falando para vocês, do tripamastigota metacíclico, ela é a forma infectada. Então, é nessa forma que a gente encontra na região do intestino, tá? Então, aqui só a título de curiosidade, tem o tamanho dele, as características, certo? E é importante vocês saberem que esse bichinho aqui, ele tem a capacidade invasiva para atravessar mucosas e na nossa região conjuntiva, ou também penetrar aí por soluções de continuidade da nossa pele. Já o tripamastigota sanguíneo, ele é capaz aí de infectar diferentes tipos celulares, tá? Tem duas formas, ele tem a sua forma fina e tem a sua forma larga, certo? Tem a diferença aí de característica entre esses dois tripamastigota, tá bom? Então, aqui a gente tem a imagem de uma invasão de uma célula pelo tripamastigota, é muito rápido, eu vou trazer um videozinho ali no final. Então, elas invadem diferentes tipos celulares, mas assim, principalmente de quê? Células do nosso sistema fagocitário, eles gostam, mononuclear, fibras musculares estriadas, tanto no músculo esquelético quanto no cardíaco, eles também gostam, células nervosas, e olha que legal. Aqui eu tenho uma imagem que eles estão aderidos às células, ou seja, eles estão aderindo, estão tomando de conta ali daquela região externa da célula. E aqui eles já invadiram, então esse parasita conseguiu invadir, já está a nível intracelular, tá bom? O amastigota, né? É a forma encontrada dentro da célula, a gente já viu isso, ele está a nível intracelular, tá? É na fase crônica, então aqui é as características principais, ele não possui o flagelo, né? Diferente ali do promastigota, certo? Ele se multiplica por visão binária, certo? E o seu ciclo intracelular, ele dura ali entre 5 e 6 dias e acaba produzindo mais 9 gerações de parasita, é muito, né? Já o epimastigota, vejam, né? Ele parece um espermatozoide, ele já tem o flagelo. A gente tem uma atuação maior dele, não no tecido, mas na região do sangue, na fase aguda, certo? Tem dimensões que são variáveis. Ele também reproduz aí por divisão binária, igual a mastigota, certo? E muitas das vezes, né, eles se agrupam aí formando rosáceas com as extremidades flageladas voltadas para o centro. Então, aqui uma lâmina para vocês conseguirem identificar. É essa tabela aqui que eu quero que vocês levem para a vida, tá? Então, tira um print, que aqui tem exatamente a forma, qual que é o hospedeiro, de que forma que ele se multiplica e qual localização do corpo ele está. Então, não se esqueçam, é muito importante essa tabelinha aqui, tá? O EP, o tripo, a mastigota e todas as formas que tem. O período de incubação da doença, né? Vai depender aí da via de penetração, da cepa do parasita, da condição daquele paciente que foi ali, né, exposto a esse tipo de doença. Mas a transmissão pelo vetor, ela ocorre ali entre 5 a 15 dias. Já a transmissão de forma oral, ela acontece de 3 a 22 dias. Por transfusão sanguínea é um período maior, de 30 a 40 dias, podendo estender até 60. E quando eu tenho uma transmissão que ela é vertical, ela pode ocorrer em qualquer período da gestação ou durante o parto. Então, esse é o período de incubação. A patogenia da doença, né, na fase aguda, é uma fase que dura aí de 3 a 4 meses. Eu posso ter uma pessoa sintomática ou assintomática, com manifestações que elas são locais. Então, tem um sinal de Romanin, que ele é bem famosinho, né, nessa doença, que é um edema na região da pálpebra, sinal de Romanin, tá? Então, esse sinal é dessa doença, vocês têm que associar. A chagoma de inoculação é um tipo de resposta inflamatória no local de entrada desse parasita, então fica bem avermelhado, tá? É um tipo aí de sinal da fase aguda. E manifestações gerais, parasitemia patente. Parasitemia é o aumento, né? Aumento de parasitas nesse sangue, nesse corpo, tá?
E outros sintomas é cefaleia, anorexia, febre, mal-estar geral, linfoadenomegalia, hepatosplenomegalia, miocardite aguda, meningoencefalite, tá? Que é raro, mas também pode acontecer. E a fase crônica, olha a diferença. Na aguda, de 3 a 4 meses. Na crônica, de 5 a 30 anos. Então, ela vem aí de forma mais indeterminada, é mais difícil de identificar, mas a gente tem também a cardiopatia chagásica crônica, olha o tamanho do coração, tá bem aumentado. A gente tem também forma digestiva, né, os megacolon, então tem uma patogenia que ela é bem característica da fase aguda para a fase crônica. E tem a forma também indeterminada ou de latência, que é aquela forma que eu tenho ausência de manifestações clínicas, radiográficas e eletrocardiográficas. Então, os pacientes que encontram nessa fase, a maioria, eles permanecem sem apresentar nenhum sintoma por toda a vida, tá? Aí, lá mais adiante, numa fase mais subpatente, pode ocorrer aí uma fase de parasitemia, tá? Tem também a cardiopatia chagásica crônica, isso aqui vocês já devem ter visto com a professora Ellen, eu não vou aprofundar, senão vai estender muito a aula, que é o aumento aí, né, desse nosso coração. Tem aí a forma digestiva, né, que é o aumento do esôfago, o aumento do cólon, olha o tamanho, gente, chega a ser inacreditável, isso é real, tá? E na fase crônica, olha aqui a prevalência. A classificação indeterminada, ela comanda aí com 64%. Então, a cardiopatia, ela vem em segundo lugar e a fase de forma digestiva, ela vem em terceiro. O diagnóstico, ele difere aí da fase aguda para a fase crônica, né? Eu trouxe só a título de curiosidade, os exames que são feitos, tá? Então, só para vocês terem esse entendimento, que tem a fase direta, que é na fase aguda, e a indireta, que é na fase crônica, tudo bem? Tem o diagnóstico laboratorial, que é específico da doença de Chagas, onde a gente consegue identificar as fases da infecção e é visualizado principalmente com as nossas imunoglobulinas, que são os famosos IgG, IgM, que eles que nos mostrarão em que fase, né, da doença que esse paciente está. E a profilaxia, né? Ou seja, de que forma, né? Para finalizar, que a gente vai conseguir fazer um trabalho aí de prevenção. Eu, enquanto enfermeiro responsável por aquela UBS, onde é uma área considerada endêmica, de que forma que a gente pode contribuir? Na transmissão vetorial, a gente pode trabalhar aí com a conscientização das pessoas, das famílias, para fazer um controle químico de vetores com o uso de inseticidas, tá? Quando a investigação indicar a presença de triatomínio domiciliar. A gente pode trabalhar com a melhoria habitacional em áreas de alto risco, que é suscetível aí à domiciliação. Na questão da transmissão por transfusão, fazer uma manutenção do controle de qualidade rigoroso desse hemoderivado. Na transmissão vertical, ou seja, da gestante, então fazer uma identificação de gestantes que são chagácicas ali. Na assistência durante o pré-natal, o enfermeiro tem um papel importante, né? O enfermeiro ali da UBS, no recém-nascido, na hora da triagem, que você vai receber aquele bebê no parto, para a gente trabalhar com tratamento precoce, certo? Na transmissão oral, é o higiene, né? O cuidado com a higiene ali dos alimentos, com a produção, com a manipulação artesanal de alimentos que vêm ali de origem vegetal. E a transmissão acidental é a biossegurança, utilizar os EPIs. E a vacina? Eu pergunto para vocês, existe? Pessoal, inúmeras tentativas, tá? Porém, aí tem presença de parasitas que são atenuados e recombinantes. E qual que é o problema? Como que a gente avalia? Possui uma autoimunidade? Então, é um assunto ainda que está em estudo. Então, como profilaxia, fazer o controle aí dos vetores, aplicação de inseticidas. Tem algumas tintas, né? Alguma pintura que a gente consegue controlar um pouco mais, porque na composição dela tem inseticida, então a gente acaba melhorando aí as condições de moradia dessas pessoas. Então, eu trouxe aqui em anexo, só para
reforçar com vocês, como a gente não tá lá verificando a lâmina, né? Aqui uma contaminação, parasita, provavelmente em hemácias, tá? De uma lâmina. Essa aqui é aquela que a gente tem, que a gente conseguiu visualizar. Vocês chegaram a ver, até mandaram foto. Então, que é uma extensão sanguínea, onde tem um tripamastigota de Trypanosoma cruzi. Olha ele aqui. Bem fininho. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui da mesma forma, olha o flagelo, né? Bem característico. Aqui também tem outro. Então, se atentem a isso, tá? O objetivo da aula foi mais revisar com vocês o que a professora Ellen já havia dado de forma remota e teórica, só para vocês não esquecerem e vocês pegarem os principais pontos. Qual que é o nome científico, qual que é a forma de transmissão, como que a gente previne. Então, é isso que eu quero que vocês saibam, que vocês saiam desse período com essa noção, tá? Em relação a parasita. Então, aqui tá aí uma invasão do parasito na célula. Olha o tanto, ó. Vocês conseguem verificar onde eu tô colocando o cursor? Tudo isso é parasita, tá bom? Então, muito obrigada. Eu vou postar lá a atividade para vocês. Tchau, tchau.